Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso culto devocional dessa manhã de terça-feira, dia 23 de março de 2021. O título da nossa mensagem de hoje, nosso culto devocional, é A Corrupção Política. A leitura bíblica está no livro do profeta Miqueias, no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Disse eu: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancai a pele e a carne, e de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis, como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Oremos ao Senhor. Oh, Pai, a tua palavra foi lida, dá-nos o entendimento, o discernimento para compartilharmos dela com a tua igreja, Senhor. Orienta-nos, ó Pai, para que possamos adequar esta palavra aos nossos dias, aos dias atuais em que vivemos. Em nome de Jesus, pela tua palavra nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós às vezes ficamos perguntando assim, por que Deus ele sempre tem essa preocupação em dar oportunidades ao seu povo? Talvez o profeta Miqueias, talvez não, é bem provável que ele tinha conhecimento. Deus fez um pacto com Abraão. Ele fez promessas a Abraão, que faria uma grande nação a partir daquele casal, Abraão e Sara. E Deus, ele viu a descendência de Abraão começar a cometer erros, começar a desobedecer, a errar. Então, Deus enviava profetas, enviava homens com palavra de orientação ao povo de Israel, aos israelitas. E eles, às vezes, não davam ouvido. Então, Deus permitia que esse povo fosse castigado para trazê-los de volta à presença do Senhor. Era uma oportunidade. Às vezes, o sofrimento, ele proporciona às pessoas a oportunidade de lembrar: existe um Deus. E procura o Deus e encontra esse Deus. Porque o Deus é o Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então, um Deus longano, passivo, tardio em irar-se, ele deixava o povo sofrer por causa dos seus erros, mas nunca deixou de amar esse povo, nunca se esqueceu do pacto que fez com Abraão e sempre dava uma oportunidade. Por isso que os profetas sempre chamavam atenção, sempre falavam, denunciavam. E ele faz denúncias aqui, nesse capítulo 3, nós vimos que ele fala às cabeças de Jacó e aos chefes de Israel. Então, reino do norte e reino do sul. Ele fala de juízes, sacerdotes e falsos profetas. Então, os juízes vendiam sentenças, por isso que fala sobre corrupção política. Os sacerdotes ensinavam coisas do seu próprio interesse, em comum acordo com o rei. Eles estavam corrompidos pela desobediência, pelo pecado. Então, olha, vocês vão ensinar o povo assim, que deve cultuar a Deus, mas também podemos fazer outros tipos de adorações. É o que acontecia. Falsos conselhos, falsos ensinamentos. Na atualidade, nós chamamos esses falsos ensinamentos, às vezes, de heresias, ou até mesmo de mentiras, erros doutrinários. E os profetas acreditavam piamente que, incondicionalmente, o Senhor protegia eles, porque falavam, às vezes, em nome do Senhor. Mas, na verdade, eles faziam adivinhações em troca de dinheiro. Nós vimos aqui
no capítulo 11. Olha, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobreviverá. Então Deus, ele mostra, quando ele permite que os assírios invadem os reinos e levam esse povo cativo, dominam, porque ele quer mostrar, olha, Deus, pela sua desobediência, permitiu que essas desgraças, que essas coisas acontecessem. Então, não é que Deus faça o ruim, faça o mal. Ele permite que o mal aconteça para que sirva de lição, para que sirva de vara, de admoestação. Olha, os nobres, os governantes, os falsos profetas, então, eram corruptos. Miqueias, ele relembra as promessas de Abraão. Quando as pessoas já estavam lá no exílio, quando os israelitas ou os judeus estavam sofrendo o juízo, aí eles clamavam a Deus. Aí eles sofriam um pouco mais. Às vezes, gerações inteiras padeciam, para depois o Senhor lançar mão da sua misericórdia e dar a libertação. Aí eles vinham, passavam um tempo. Até hoje é assim. A maioria dos descendentes de Abraão que estão em Israel não acreditam simplesmente que Jesus Cristo é o Messias. E vão ter essa oportunidade ainda, nas vésperas do juízo final. Todos esses juízos aqui são preliminares. Foram etapas, foram juízos de Deus, julgamentos, para que servisse de aprendizado, mas haverá um juízo final. Nós, amados irmãos, vimos então aqui outras coisas graves. Quantas vezes nós já ouvimos na atualidade expressões assim, ó, vou te arrancar o couro, né? As pessoas às vezes brincam assim, né? Era isso que acontecia literalmente com os mais pobres. Por isso Miqueias é o defensor dos pobres. Então eram pecados sociais, exploração, subornos, maldade nas famílias, na sociedade, pecados religiosos. Amados irmãos, nós estamos vivendo num mundo corrompido, num mundo que essas coisas, suborno, os males sociais, é uma realidade. Nós somos homens e mulheres de Deus, que estamos no meio desse povo todo, estamos no meio dessa parafernália toda de coisas e compete a nós, em nome de Jesus, dar a palavra profética para que eles encontrem, para que eles tenham a oportunidade de saber que há um Deus que está esperando pelo arrependimento. Amém, amados irmãos? Palavra profética é a palavra de ordem. Vamos profetizar bênçãos àqueles que ainda não têm a salvação. Em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe com esta palavra. Tenhamos todos um bom dia, a santa e na gloriosa paz do Senhor. Amém. E que assim seja.